Opa, boa noite. Aqui com o Eduardo, técnico da equipe do Cuiabá, né? Eduardo, eu senti que o Cuiabá ele começou mordendo bem o Paysandu em cima, depois deu uma queda normal, né? Pressão de jogo aqui na Curuzu, acho que um dos piores cenários para um time. Qualquer time que disputa a competição mesmo independente do momento dos clubes de Belém, vir jogar em Belém, né? Uma cidade que respira futebol, uma das poucas cidades assim, de primeira e segunda divisão que a gente tem um respiro, que a torcida vive o futebol. Queria que tu falasse sobre esse empate, esse um ponto nessa sequência do campeonato e o porquê do Cuiabá ter uma dificuldade, Eduardo, quando ele atua fora de casa. Quais são os detalhes que fazem com que a equipe não consiga ter esse aproveitamento que ela vem tendo no campeonato jogando lá em Cuiabá? Boa noite, prazer, Rodolfo, do Grupo Liberal. Boa noite. Essa é a grande questão da equipe a ser respondida nesse período que eu estou à frente do comando. E não só, já era uma questão que vinha se acumulando nos jogos fora de casa e eu ainda não consegui, junto com os jogadores, reverter este cenário. Hoje é um cenário que se repete. Você destacou muito bem a força do torcedor hoje. Foi muito difícil jogar nesse ambiente e a gente, em alguns momentos, conseguiu se impor e fazer aquilo que estava proposto para o jogo de hoje, como você apontou no início da partida, que a gente começou agressivo, mordendo o adversário, tendo o controle tanto da posse como das melhores situações de término de jogada. O jogo esfria naturalmente, porque a gente começa bem, mas também não toma conta do jogo na sequência, e o Paysandu começa a entrar no jogo, porque a gente vai afrouxando a marcação mais do que eu gostaria. Numa bola muito bem trabalhada pela nossa equipe, a gente sai ganhando o jogo, e eu faço os ajustes defensivos no intervalo, e o jogo rapidamente se apresenta no segundo tempo, num cenário que tem acontecido, que é a gente estar à frente do marcador, e o jogo se oferecer para que a gente possa matar a partida em situações de contra-ataque. Eu me lembro bem que antes dos 10 minutos nós já tínhamos 3 situações muito claras para a gente fazer o segundo gol e a gente ainda não tinha concedido nenhuma ao adversário. Quando você não faz os gols, o adversário que não tem mais nada a perder por estar com o resultado adverso, ele se lança, faz mudanças ofensivas. O jogo tende a ficar com a bola mais para o adversário e ainda se oferecer para situações de contra-ataque. E aí o que me deixou incomodado foi que, após as mudanças que a gente teve, a gente não conseguiu manter a organização defensiva e a gente ofereceu muitas ações de ataque ao Paysandu, mais do que eu gostaria. Tem algumas falhas que a gente precisa corrigir e a gente volta a tomar um gol que, na minha concepção, é um gol evitável. Como foi o gol que a gente tomou contra o Atlético, como foi o gol que a gente tomou contra o Operário, e faz parte. Ainda restam 8 partidas, nós temos 3 dessas 8 partidas fora de casa, nós vamos ter que, para continuarmos vivos na busca pelo acesso, a gente vai ter que ter um melhor aproveitamento fora de casa e, como você também apontou, continuar muito bem. Nós somos, salvo engano, o líder de aproveitamento jogando em nossos domínios, e eu já aproveito para fazer um convite ao torcedor, porque nós vamos ter 2 grandes finais contra concorrentes diretos nos próximos 10 dias. Novo Horizontino e Coritiba, e vai ser importante a presença do torcedor para nos apoiar em cada uma dessas partidas. Eduardo, Francisco Urbano, da Rádio Clube do Pará, prazer conhecer, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, uma vez que é o 9º jogo, né, à frente do Cuiabá, e se não vencer, mas também não perdeu, mantém a invencibilidade. Eu queria tocar em 2 assuntos referente ao zagueiro Alain e também ao meio-campo Jader. Qual foi a falta que esses 2 jogadores fizeram e com o retorno do Denilson, como também o Safira ao time do Cuiabá? São ótimos jogadores, os 4 que você destacou. Infelizmente, o Alain, que é o capitão da equipe, um dos pilares da equipe, ele teve uma lesão no ligamento cruzado anterior e só volta aos gramados no ano que vem. Vai ser muito bem assessorado por toda a equipe médica do Núcleo de Saúde e Performance do clube. E
acredito que em breve a gente vai vê-lo nos gramados novamente. O Jader vem numa boa sequência, tanto entrando como suplente, decidindo o jogo, como aconteceu contra a Chapecoense, como nos 2 jogos que ele esteve como titular. E a gente poder contar com o retorno do Denilson e do Safira. O Safira é o vice-artilheiro da competição. Então, 9 gols marcados. Exatamente. Os números por si só falam no desempenho dele, sobretudo porque ele não jogou a competição toda, diferentemente do Pedro Rocha, por exemplo, que está aqui desde o início e hoje é o artilheiro, que está aqui no estado, eu digo, e é o artilheiro da competição. O Denilson, assim como o Alan, assim como o Safira, também é parte desse pilar da equipe. Ele é muito importante nas nossas ações de construção de jogadas, dado o repertório e a qualidade ofensiva que ele tem. Agora, concorrente direto, só para encerrar minha participação, com o Novo Horizontino, se tivesse uma vitória hoje, já ia com maior tranquilidade recepcionar o Novo Horizontino, justamente nessa tentativa de voltar ao G4 e, consequentemente, retornar também ao Campeonato Brasileiro da Série B. Fale sobre esse jogo que vem aí na sequência, depois do empate contra o Paysandu. Muito obrigado. Esse jogo realmente é mais uma das 8 finais que nós temos pela frente. É claro que nós gostaríamos de ter ultrapassado a equipe do Novo Horizontino na tabela no dia de hoje, mas vai ser importante a gente estar entre os 4 no dia 22 de novembro. Então, embora a gente tenha atrasado momentaneamente essa ultrapassagem à equipe adversária, a gente ainda acredita que nós temos força para buscar os pontos necessários para a gente atingir 63, 64 pontos, 65, tem muito ponto na mesa para a gente estar numa das vagas aí do tão sonhado acesso para o Brasileiro de 2026. Eduardo, para encerrar aqui também na minha parte, no primeiro tempo, quando eu senti o Cuiabá melhor no jogo, até o comecinho, os 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo, eu vi um Cuiabá descendo muito pelos 2 lados, né? Uma força do time, os 2 laterais, tanto o Mateuzinho quanto o lateral esquerdo, me fugiu agora o Max. Foi um pedido teu, tu estudou, tu viste uma vulnerabilidade no Paysandu, até porque o Edilson e o Heverson são laterais que apoiam muito, foi estudado por ti, pela tua comissão técnica, é uma característica já da equipe do Cuiabá. Obrigado, boa noite, bom retorno para Cuiabá. Mais do que uma vulnerabilidade da equipe adversária, é uma força da nossa equipe. Nós temos estes 2 jogadores que você destacou com grande poder ofensivo, boa qualidade técnica e bom poder de decisão, especialmente o Mateuzinho, né, que tem um dos maiores indicadores de participação em gols nesta temporada, tanto em gols como assistências. E a gente sabe que essa é uma arma que a gente precisa explorar. São jogadores que precisam chegar no terço final com frequência para cruzamento, para passes para a área, para criar situação de superioridade numérica pelos lados. A equipe do Paysandu, em alguns momentos, conseguiu neutralizar esse tipo de jogada, em outros não, assim como aconteceu com a nossa equipe também.